E quanto mais mexe, mais fede pro lado do Bolsonaro. E eu não estou falando só do fato dele estar aí internado no hospital em Brasília, todo entupido, não. Eu estou falando do fato do esquemão bilionário para assaltar bolso de aposentados, montado já no primeiro ano do seu governo, dentro do ministério do Paulo Guedes. Pois é, ninguém está falando do Paulo Guedes, mas toda essa farra foi montada quando o Ministério da Previdência entrou para dentro da pasta do Paulo Guedes. E adivinha quem era o cara que tomava conta naquela época? Pois é, um deles era o Bruno Bianco, esse aqui mais conhecido como Mickey do Bolsonaro, porque ele fala tudo assim, e que foi o cara que alguns dias depois de ser nomeado, estava lá indicando para ser procurador-geral do INSS o ratão que estava aí envolvido no esquemão de propinas e que só do careca do INSS, o atravessador que passava o dinheiro das propinas, que essa gente ia roubando nessas entidades dos aposentados e devolvia um pouco para essa turma que estava ajudando a fraude dentro do INSS, só para esse cara ele passou quase 12 milhões de reais, sendo que a polícia já apurou que esse procurador nomeado pelo Mickey do Bolsonaro, só em evolução patrimonial já aumentou quase 20 milhões de reais. Ele e a esposa, pois é a família bolsonarista, a família de bens, né? Não são de bens, são de bens. Ficaram milionários nas costas de coitadinho aposentado que ganhava aposentadoria que mal dava para pagar os remédios no final do mês. Tutti bom na gente. E, ou seja, quanto mais mexe, mais as digitais do Bolsonaro vão aparecendo. Até porque, veja o detalhe, o sujeito, segundo o Bolsonaro, prestou tantos bons serviços à nação lá na Previdência, onde foi montado esse esquema, que o Bolsonaro resolveu nomear ele para advogado-geral da União. Ou seja, o Bolsonaro ficou muito contente com o serviço que esse sujeito fez lá no INSS, onde foi gestada toda essa fraude de roubar aposentados que perdurou o mandato inteiro do Jair Bolsonaro sem nenhuma investigação. E olha que curioso, tem bolsonarista falando aí, soltando vídeos, falando que o Bolsonaro no último ano soltou regras para fiscalizar o INSS e combater as fraudes que supostamente acabariam com 10 bilhões em fraudes. Pois é, mas o dinheiro não foi fraudado do INSS, né, Jair Bolsonaro? Foi fraudado do bolso dos aposentados. E aí essa gente quer passar esse passa-moleque como se o Jair Bolsonaro tivesse muito preocupado com o bolso dos aposentados. Ao contrário, as regras que eles soltaram facilitou para que esse pessoal no último ano do governo Bolsonaro montasse um esquema cada vez maior, e é por isso que eles começaram a meter cada vez mais a mão aí durante esses 2 anos consequentes, onde começaram as investigações já no governo Lula. Pois é, o Lula prometeu que ia passar um pente fino, passou, pôs a Polícia Federal, pôs a Controladoria Geral da União para ver o que estava acontecendo e pegou. Tá aí a prova e vai todo mundo em cana. Portanto, gente, é bom ficar de olho e lembrar aí do Mickey, do Bolsonaro, o que fala assim, e que depois que saiu do governo Bolsonaro ganhou como prêmio e reconhecimento mais uma grande benesse. Tá trabalhando lá no BTG Pactual, no banco que era do Paulo Guedes e é do André Esteves. André Esteves, para quem não sabe, o BTG são aqueles que tomam conta das privatizações aqui em São Paulo, como o da Sabesp, que segundo estudos foi vendida a 44% abaixo do preço pelo governo Tarcísio. Portanto, gente, quando a gente vai puxando um fio é igual um rolo de lã embaralhado, vai ligando um ao outro, e é por isso que o Jair Bolsonaro não quer nem sair do hospital com medo de ter que explicar toda essa bagunça. Ou seja, devagarinho, devagarinho, nós vamos descobrir que é muito mais do que golpe de Estado. Era para manter uma cleptocracia no país, um grupo de gente corrupta ao extremo que em todas as posições arrumava um jeito de bater a carteira dos brasileiros, não só com emendas, como até metendo a mão diretamente no bolso dos aposentados com esses descontos indevidos, que tinha aí o esquemão todo aí montado, inclusive com laranja de fora, o tal do careca do INSS, que fazia esse papel aí com empresas laranjas de supostamente lavar o dinheiro da devolução para pagar os funcionários do INSS que participavam do esquemão todo. Agora você imagina o quanto de gente que está aí por fora que vai começar a aparecer aí do meio político ligado ao bolsonarismo, que estava envolvido nessa farra toda.
Se o procurador-geral do INSS, nomeado aí pelo Mickey do Bolsonaro, já botou quase 20 milhões no bolso, segundo apurou a Polícia Federal, imagina os verdadeiros chefões. Não é à toa que tem filho do Bolsonaro aí abdicando do mandato para passar uma temporada em mansão lá na Disneyland. E você, o que pensa a respeito? O que você acha da quadrilha do Bolsonaro, que se fazem de honestas, me chama de corrupto, pô, cada dia ficando mais evidente que estavam verdadeiramente assaltando o Brasil, em especial seus principais eleitores, esses velhinhos aposentados que achavam que o Jair era muito honesto. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Não vamos deixar pedra sobre pedra e dessa vez esses caras vão pagar pelos crimes que cometeram contra o Brasil e em especial contra as pessoas mais vulneráveis. Gente que não tem o menor pudor de enriquecer tirando dinheiro de velhinho que muitas vezes falta até para o remédio no final do mês. Não passarão, Bolsonaro.